Hoje, último culto de 2024. Nós vamos ter algumas coisas especiais, né? Uma delas, nós vamos ter aqui à noite de manhã, nós vamos ter agora pela manhã 2 testemunhos. Pessoas que querem contar aquilo que Deus realizou na vida delas. Eu queria começar chamando a Juliana, para ela vir aqui à frente, corajosa, né? Às vezes a pessoa pensa que é fácil, mas não é tão fácil. Às vezes está aqui à frente, diante da igreja. A Juliana tem um testemunho. Quando eu postei no grupo, imediatamente, ela e vários irmãos me procuraram. Mas como não podemos ter muitos testemunhos, 2 agora, 2 à noite, para falar aquilo que Deus fez em 2024 na vida dela. Bom dia, irmãos, a paz. Eu tenho um pouco de fobia, assim, de falar em público. Tenho muito medo. Mas eu precisava, e eu devia isso a Deus, sobre o que Ele fez na minha vida. Em novembro do ano passado, eu ainda era ateia. Eu dizia que ou Deus não existia ou Ele não prestava. Vejam só. Porém, eu comecei a ver nas redes sociais muitos irmãos falando sobre a volta de Jesus, sobre acontecimentos que eram profecias. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E a minha pesquisa, ela ficou bem extensa. Nela estava o sol escurecendo, né, devido às explosões solares. A lua com hematita, que deixa ela vermelha em alguns pontos. E, no caso, vermelho sangue, né? O rio Eufrates secando. Não sei se os irmãos sabem também, mas a gente teve 3 terremotos aqui no Brasil esse ano. Em janeiro foi um lá no Amazonas, de grande escala. E depois nós tivemos 2 pertinhos aqui de nós, em Frutal. Isso tudo eu pesquiso nos melhores jornais do país, porque eu era muito cética. E a minha lista parou no 12. Depois disso eu parei de pesquisar, não precisava de mais nada. Eu comecei a buscar por Deus, procurar mais dele, falar com ele, orar, conversar, ter uma vida de intimidade, era isso que eu queria. E meu irmão e a família dele frequentavam essa igreja. E assim, eu comecei a frequentar também algumas vezes. E comecei a gostar de vir aqui. Eu me sentia bem aqui, né? Eu sentia a presença de Deus aqui. Mas o meu marido, ele não gostava. Meu marido, ele odeia evangélicos. Ele disse que eu ia vir uma vez só por mês, né? Que eu não podia participar das coisas da igreja. Quando eu vi o batismo em setembro, eu fiquei o coração queimando, muita vontade de concretizar aquilo que já estava dentro de mim, né? Só mostrar para o mundo que eu era de Cristo. E eu me batizei em setembro contra a vontade do meu marido. Ele saiu de casa. Ele não aceitou. Eu disse para ele que eu não queria uma vez só no mês. Amar a Deus sobre todas as coisas. Era isso que eu queria. Eu não pedia muito mais do que isso. Eu sempre andei muito certinho com ele. Com tudo, né, que Deus pede das suas mulheres. Eu mudei muito com ele. Eu tentei mostrar para ele o amor de Jesus Cristo através de mim. Tudo que eu não fazia, eu comecei a fazer. Quando tinha briga, ele gritava. Eu acalmava, eu abraçava, acalentava. Falava para não fazer isso. Puxava para o lado de Deus. Tentava fazer oração com ele. Mas isso não adiantou. Ele saiu de casa mesmo e não voltou. Porque ele não aceitava essa mudança. Ele não queria essa mudança. E depois que eu me batizei, logo em seguida, nós tivemos aqui o congresso de mulheres. Eu estava com o coração bem triste, aflito, porque eu não sabia se eu estava fazendo certo com meu marido, né? De ficar, pender mais para o lado de Deus e não de tentar levar ele mais e mais. Mas nisso eu já tinha feito jejum, oração, de tudo, pedido a ajuda da Elisa, que é do meu grupo, né? Ela é a líder do meu grupo e ela me ajudou muito, fez muitas orações para nós. Porém, nada disso adiantou. Ele não quis saber.
E eu vim aqui nesse congresso de mulheres. Aqui eu tive um encontro com Jesus. Todo mundo aqui envolvido pelo Espírito Santo, né, naquela alegria, orando umas pelas outras. E veio uma pessoa. Essa pessoa me pegou pela mão, começou a falar toda a minha vida aqui. Disse que não era para eu ter nascido. E realmente, a minha mãe teve um problema no parto. Não tinha como essa pessoa saber de nada da minha vida. Não era para eu ter nascido, via o que estava acontecendo. E falou algo que era a minha intimidade com Deus. Pois sozinha em casa, eu tinha muito medo, né? Medo, carência. Fiquei com medo de estar sozinha, só eu e a minha filha em casa. Então eu comecei a conversar bastante com ele à noite, na madrugada, eu falava com ele. Eu falava para ele me pegar pela mão, como criança, e me levar. Eu falava para ele me guardar como a menina dos olhos dele. A primeira coisa que ele fez aqui foi me pegar pela mão e erguer a minha mão. Depois, ele falou: você é a menina dos meus olhos. Era uma resposta às minhas orações na madrugada, ao meu medo de ficar sozinha, se eu estava certa ou se eu estava errada. Eu sou a menina dos olhos dele. E disse que eu levaria muitas pessoas para ele. Por isso, hoje eu tenho uma página que se chama Esta é a Última Hora, como está em 1 João. Para fazer a mesma coisa que fizeram por mim, né? Levar a palavra, levar mais pessoas para Jesus, aqueles que não acreditam, com meios científicos, com jornais, do mesmo jeito, eu também estou levando para essas pessoas, porque está acontecendo, Jesus está voltando. E o que eu tenho agora, bem, o meu marido, ele não voltou mais para casa e agora, eu não sei se ele tem uma pessoa ou mais pessoas, como eu soam pessoas e boatos por aí, né? Mas isso não importa, agora essa carência toda, tudo isso agora foi preenchida com Jesus na minha vida. Totalmente preenchida pelo amor de Jesus. Muito feliz hoje de vir falar isso aqui para vocês. E o que ficou vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre a volta dele, porque ele está voltando. Jesus está voltando. Jesus quer que a gente leve essa palavra para cada um. Leve para os seus amigos, leve para os seus familiares. Fale nas redes sociais, não tenha medo, não tenha vergonha. Fale sobre Jesus, porque ele vem, ele vem. Obrigada, irmãos. Você viu que evangelista acabou de batizar, já é uma evangelista. Que linda, né? A Ju, ela é irmã do Luiz, né? Gonzaga. E já é evangelista igual ele, né? Que coisa mais linda o testemunho dela. Juliana, ela era ateia e teve um encontro com Deus. É assim que ele faz. Ele pega aquele que vai pelos meios científicos e tem uma experiência com Deus. Queria chamar o Pierre. Pierre também tem um testemunho de transformação maravilhoso do que Deus realizou na vida dele. Como é bom, né, irmãos? Nós vemos pessoas sendo transformadas por Jesus. Tenho certeza que você tem, muitos aqui têm testemunhos, mas é muito bom a gente ver o que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Bom dia, a paz, galera. Família, é difícil começar. Porque é 18 anos que eu venho uma luta aí. Se fosse para me estender e escrever o que passou na minha vida nesses 18 anos aqui, esse corredor aqui seria pequeno, muito pequeno. Mas Deus, na minha vida, de 4 anos para cá, vem me glorificando tanto, que eu só penso em Deus agora, né? Eu usei drogas, cocaína, 18 anos, até eu conhecer a casa do oleiro. Que maravilha, que bênção, cara. A melhor casa que Deus me pôs na minha vida, tá? Essa é uma casa abençoada.
Essa casa do olheiro, para mim, fiquei lá 6 meses, abençoado, maravilhado com Deus. Tem o nosso irmão, os irmãos lá que nos ajudam com a palavra de Deus. Pastor André, muito grato ao Senhor, tá? O apóstolo que vem dando força para a gente, muito obrigado. E um certo dia, eu vindo da casa do olheiro com o nosso motorista, nós paramos aqui no fundo aqui, né? Eu olhei aquele corredor ali assim e falei pro Norberto: Norberto, o que é ali, cara? Ele falou: a nossa igreja. Eu falei: igreja? É. Eu posso entrar lá dentro e olhar? Ele falou: pode, cara, pode sim. Gente, a hora que eu me vi, eu estava no meio desse corredor aqui assim, falando por Deus assim: Deus, que coisa linda que é essa casa do Senhor. Será que um dia eu tenho possibilidade de ser membro dessa casa? E tô eu aqui, cara. Tô eu aqui. Olha que benção. Cara, muito grato mesmo. Para quem viveu 4 meses na beira da rodovia, no posto Santa Rosa, debaixo de uma carreta, com 2 trocas de roupa, um chinelo rasgado por baixo, eu tinha que andar com o pé de lado assim, ó. Hoje eu tenho minha casa, tenho minha esposa, a minha filha que fazia 5 anos que eu não dava valor a ela, tá comigo, né? Desculpa, gente, mas a emoção de ter hoje o que eu tenho não é muito, mas ter minha família, a minha enteada, a minha esposa. Casei aqui nessa igreja aqui, ó. Olha lá que benção, meu pastor, que foi meu, como que eu posso dizer? Deixa, depois eu falo, vai. Emoção é muito, né? Meu cerimonialista, né? Ele me abençoou aqui, gente, nessa igreja. Para quem queria ser membro, entrei aqui no tapete vermelho, a coisa mais linda do mundo. Olha que lindo, meus padrinhos aqui, ó. Muito obrigado a vocês, tá? Gente, continuando lá, hoje, tudo que eu tenho, eu devo ao Espírito Santo, tá? A minha moto, a minha casa, o meu carro, a minha família, a bênção da minha mãe que foi embora, que não teve tempo de eu pedir perdão, mas ela sabe que eu já pedi perdão aqui depois que ela foi embora, tá? Gente, só agradecer a Deus e a casa aqui, meu apóstolo, que Deus abençoe. Muito obrigado, André. A Wagner, obrigado, tá? Casa do Oleiro, obrigado, Casa do Oleiro! Bom, eu vou ser breve, já contei isso um pouco, né? Mas teve uma extensão de tudo isso que eu contei. A gente vem frequentando a igreja aqui desde junho. E sempre ao longo de todos os anos, né? Eu sempre passava nessa igreja. Na verdade, eu tive um dos primeiros eventos nessa igreja muitos anos atrás. E sempre que eu passava aqui no caminho, todas as vezes tinha uma força muito grande que me chamava, me obrigava a olhar, né? E eu nunca ignorava isso, né? E até então, muitos aqui me conhecem, eu trabalho com eventos. A parte de eventos começou a ficar um pouco fraco. E eu falei assim, eu preciso de arrumar um emprego, alguma coisa fixa para poder estabilizar minha família, continuar sustentando ali. E o apóstolo Cláudio, a Solange, sempre estavam em alguns eventos meus aí participando. E também eu sempre ignorava tudo, até que no último evento eu comecei a prestar atenção. O apóstolo Cláudio falava algumas palavras que parecia que ele estava falando para mim. Às vezes eram algumas palavras que eu estava ouvindo, às vezes ele estava falando outras palavras pro pessoal que estava ali. E foi me tocando, eu prestando atenção, uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? Há 13 anos realizando casamentos aí. E aquilo foi me tocando. Na segunda-feira eu resolvi e lembrei da doutora Stephanie Barroso, né? Não sei se ela está aqui.
liguei para ela no outro dia, falei, como é que funciona a igreja lá, tudo. Eu gostaria de ir lá, conhecer como é que funciona. Não contei nada para ela, do nada, além dela simplesmente só falar para mim, é dia de domingo, é tal horário? Não, ela não respondeu isso, ela me fez uma cartilha gigante no WhatsApp, né? Parecia que ela sabia de tudo que estava acontecendo comigo. E no finalzinho ali ela escreveu, vai, é tal horário, assim, assim, assim. E assim eu vim, né? Fiz igual muitos aqui na primeira vez, levantei a mão, me levaram, me apresentaram à igreja. E assim passou a primeira semana, passou a segunda, eu vim firme. Na segunda semana que eu estava aqui, ainda estava desempregado ainda. O apóstolo Cláudio falava algumas coisas sobre dízimo, essas coisas. Ele estava frisando um pouco mais disso. Eu sempre fui contra isso. Eu nunca gostei disso, nunca tive uma percepção ruim disso, né? Mas as palavras dele parece que estava limpando tudo aquilo meu ali, me trazendo uma outra visão. Sentado lá no fundão, estava meio com, ficava lá no fundo ali. Eu peguei e falei assim, vou fazer, vou acreditar, né? Eu não tinha nada, juntei um centavinho numa conta, centavinho na outra, lá no fundo quietinho, juntei, fiz um Pix. Só que antes de fazer o Pix, eu peguei, eu falei, baixinho ali, quietinho comigo ali, falei, eu acredito, eu tenho fé. E vai mudar. Do nada, sozinho. Quando foi na segunda-feira, eu recebi a ligação de uma entrevista de emprego. Fiz a entrevista normal. Na outra semana eu falei assim, bom, funcionou um pouquinho. Peguei, juntei mais um pouco, fiz uma outra oferta e fiz a mesma coisa. Eu acredito, quietinho ali em silêncio. Na segunda-feira eu fui contratado. E sempre, todas as vezes, né? Desculpa que eu anotei um pouquinho, que eu fico nervoso, senão eu não esqueço. Assim, beleza. Continuei, comecei a trabalhar na próxima semana, né? Um trabalho pesado, suado, subindo escada, em telhado, subindo em postes aí, bem perigoso, né? Mas eu continuei ali orando e falei, Deus, você vai preparar alguma coisa para mim melhor, alguma coisa no meu ramo, tudo. E fui seguindo o propósito, não faltando na igreja, vindo aqui certinho, fazendo minhas orações, tudo. E acredite que em um desses trabalhos, passado já 2 semanas, fui atender uma cliente num bairro onde tinha pegado fogo um quintal e tinha pegado fogo a fiação. E eu fui seguindo esse cabo, né, para ver onde estava a ponta rompida. Era num terreno baldio, estava todo queimado, pegado fogo. E achei a ponta do cabo, que eu tinha que achar para poder seguir o cabo. Na ponta do cabo tinha uma fita cassete, aquelas fitas antigas que a gente ouvia. E ela estava intacta, branca, novinha, zero. Ela não foi atingida pelo fogo, não estava atingida. E nela estava escrito assim, continue orando. Virei a fita do outro lado, fortaleça-se orando. E eu assustei com aquilo, assustei mesmo. Na hora eu sentei no chão ali, me assustei, peguei a fita, guardei. Eu tenho ela em casa guardada até hoje. Na reunião do PG que eu tive, eu mostrei, fiz esse testemunho, né? Mostrei. E ali foi onde eu comecei a sentir aquelas palavras sobrenatural, né? Que sempre fala aqui na igreja, tudo. E eu percebi que tudo aquilo, meus pensamentos em relação a dízimo, em fé, essas coisas, eu estava progredindo. E assim eu fui fortalecendo mais e mais e mais, né? Assim, continuei orando conforme eu recebi aquele recado ali. Passado uma semana, eu recebi um convite para ir na empresa, para conversar direto com o dono da empresa, onde ele queria me conhecer. Ele falou que tinha visto algo em mim um pouco diferente, que chamava a atenção dele, e eu nunca tinha falado com ele. E assim, eu falando de cara a cara com ele, ele me promoveu para um vereador interno, que ele precisava de alguém de confiança aqui em Barretos, que ele queria. E assim, resumindo, né, já faz 5 meses que eu estou na empresa, né? Eu sou o maior vendedor da empresa, o mais premiado, tá? E agora em janeiro eu vou ser promovido a líder daqui de Barretos. Então assim, foi muito rápido, entendeu? Então assim, o que eu deixo aqui como exemplo para mim poder
passar para vocês. Primeira coisa, o poder da oração, né? Que às vezes assim, orar com verdade, né? Porque às vezes a gente ajoelha, ora no cantinho de qualquer forma, de qualquer maneira. Não. Eu tenho um toque meu que é o seguinte: quando eu vou orar muito forte, eu só começo a orar quando eu invoco bastante o Espírito Santo, chamando, que eu começo a me arrepiar, que eu começo a sentir alguma coisa de mim tremendo, aí eu começo a falar com Deus. Porque eu percebo que isso parece como se tivesse abrido a porta, como se realmente a conexão está pronta, né? Então eu tenho isso comigo. E todas as vezes sempre funcionou, tá? Desde coisas bobas, tá? De eu estar num evento, igual foi sábado agora, tava uma chuva gigante, e a noiva tinha um sonho lá, eu orei, abriu tudo ali, ficou clarinho, não teve nenhum problema. Cara, parece que eu peço e realmente acontece de verdade, tá? Sobre o dízimo, premissa e ofertas, tá? Então, sempre quando eu vou fazer, eu não faço por fazer. Eu faço, eu penso, mentalizo, né? E eu entrego. Eu vou dar um último exemplo agora, nesse último dízimo que eu tinha que fazer. Eu estava com o dinheiro, eu estava me enrolando, estava chegando muito cansado, e estava esquecendo. Foi se passando 5 dias, eu não tinha feito. Até que um dia eu peguei, me ajoelhei e falei assim: agora eu vou fazer, eu tenho que fazer agora. Quando eu fiz, acredite ou não, logo de manhã, uma cliente me ligou, que ela falou assim: Marcos, eu vou te adiantar um dinheiro, né? E o mesmo valor que eu fiz do dízimo é o mesmo valor que ela me adiantou logo de manhã, sem eu precisar. Então vejam como é que isso funciona, né? Então assim, turbulência a gente passa muito. Desde quando comecei a entrar na igreja, eu e minha esposa, a gente passou por várias turbulências conjugais. O diabo sempre tentando ali arrastar a gente para um lado, arrastar para um lado do outro, dentro de casa, dentro entre nós dois, enormes problemas. Mas eu nunca desisti. Até problemas maiores eu já juntei com ela e falei: não podemos deixar ele vencer, né? E assim eu brigava. Então, por fim, finalizando, eu digo: nada vai nos atingir, nada vai nos desviar. Porque eu sempre penso assim, eu tenho esse finalzinho que eu sei na oração: Deus vive e Ele é bom o tempo todo. Eu acredito. E é assim que eu finalizo. Sem contar que ele se batizou, a esposa se batizou no último batismo. Tudo bênçãos do céu sobre essa família. Deus tem restaurado muitas famílias, gente, em todas as áreas. E é tão gostoso nós vermos isso, né?